Salmo 102, a gente vai fazer a leitura da palavra de Deus, do Salmo 102, apenas dos versos 25 a 27. Salmo 102, nós leremos apenas os versos 25 a 27, e aí nós nos colocaremos diante de Deus em oração, pedindo ao Senhor instrução, o que significa dizer que nós acreditamos que não é pela intelectualidade que nós cremos, mas tão somente pelo ato extraordinário, o poder do Espírito, que a gente venha a ter fé. Então, está escrito, palavra de Deus: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como um vestido, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Até aí a nossa leitura. Eu quero te convidar a esse momento, então, a orarmos a Deus e a pedir por instrução para a nossa vida. Pai, por favor, em nome de Jesus, olhe para nós com misericórdia, do teu trono glorioso, manifesta a tua misericórdia olhando para nós e concedendo-nos entendimento, compreensão da tua palavra, Senhor. Por favor, ajuda-nos aqui reunidos no nome do teu Filho, abençoa-nos, eu te peço, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, o Salmo 102 é uma oração cuja qual nós não temos uma autoria, assim como a gente encontra no livro dos Salmos, Salmos de Davi, de Asaf. Esse aqui é um daqueles salmos que não foi possível se identificar a autoria dele. O que nós temos é que é um texto inspirado pelo Espírito de Deus e que ensina a igreja do Senhor, independente da autoria. A comunidade judaica provavelmente compôs esse salmo quando ela estava exilada. Imagina o seguinte: bem no meio da Babilônia, sofrendo os horrores do exílio, longe de casa, longe da sua vida religiosa, longe da sua condição financeira, da sua segurança, da sua família. Essa comunidade que sofria dentro daquele contexto de exílio compõe este salmo, o Salmo 102. É um salmo que era muito comumente proclamado, orado, cantado pela comunidade judaica dentro desse contexto da Babilônia. Imagine se você, diante de um sofrimento, sendo oprimido, intencionalmente oprimido por circunstâncias, pessoas, e você compõe uma oração do fundo da sua alma, clamando a Deus para que Ele possa intervir e mudar aquela realidade. É o que a gente encontra nesse salmo, um clamor pela intervenção divina em favor de Sião. Dos versículos 13 a 17, o salmista ele levanta esse clamor pedindo a Deus para que Ele tenha piedade de Sião. Quem é Sião? Sião é a Jerusalém, é um nome, um apelido para Jerusalém. Sião também é um apelido para o povo de Deus. O povo de Deus é chamado de Sião. Até mesmo o templo em Jerusalém é chamado de Sião. Então, aqui, este salmista, essa comunidade, ora clamando por uma intervenção divina, para que Deus pudesse restaurar Jerusalém, restaurar aquela cidade, restaurar aquele lugar onde o povo de Deus se reunia para adorar a Deus, para viver na presença de Deus. A gente tem isso
neste salmo. Mas não apenas isso, há uma comparação considerável aqui também nestes versos que encontramos. A gente encontra o homem se comparando com Deus. Em que sentido? A gente tem dos versos 3 ao verso 12, o homem se colocando como alguém que é breve, que passa, que murcha, que seca, que desfalece. No entanto, a gente vai encontrar o salmista exaltando a Deus por ele ser eterno, um atributo de Deus. Exaltando a Deus, glorificando a Deus, por Deus ser aquele que permanece para sempre. Se o homem é um ser que perece, se a humanidade ela desfalece, ela é destruída, por outro lado, Deus permanece o mesmo. Há aqui, portanto, uma confissão da condição natural pequena, humilde, pó, barro, de substância frágil, pelo compositor desse salmo, e um engrandecimento da glória de Deus. Deus não muda. A palavra do Senhor, ela não passa, ela permanece. O Senhor permanece para sempre. E aí então a gente tem esse texto, e eu queria falar com vocês sobre o tema esperança no Deus eterno. Queria falar com você sobre isso nessa noite, sobre a esperança que deve ser depositada não nas coisas deste mundo, que passam, que secam, que são perecíveis, mas naquele que não muda, naquele que é eterno para sempre. Então, a gente vê isso no verso 25. A gente vai ver algo que é importante a despeito da nossa visão de esperança em Deus. O verso 25, o salmista diz que o Senhor lançou em tempos remotos, ele está aqui voltando para os tempos da criação, quando ele diz, em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, ou seja, desde lá do comecinho, o Senhor foi quem lançou os confins da terra. Ele vai dizer que a terra e o céu são obras das mãos de quem? De Deus. O que o salmista está exaltando em Deus? A obra da sua mão, a criação. O que significa dizer que Deus é Criador, meus irmãos. E para que eu e você tenhamos uma visão de Deus, a despeito da glória de Deus, é necessário enxergar Deus como Criador. Coisas que para o nosso cotidiano não são lembradas normalmente. A gente se esquece que existe um Deus que criou todas as coisas e que permanece governando sobre as coisas que Ele criou. Que Deus não é, pela perspectiva deísta, um relojoeiro que veio aqui, que criou o mundo, deu corda e virou as costas. Não, Deus não deu as costas para a sua criação, Ele criou e tudo que Ele criou permanece debaixo do seu domínio e governo. Nós precisamos então olhar para Deus como o Criador de todas as coisas. Precisamos ter uma visão de um Deus que é o Criador, que tudo que veio a existir por obras das tuas mãos. A gente não louva a Deus com profundidade sem essa visão. A gente não tem condições de louvar, de adorar a Deus com profundidade, sem a consciência de que Deus, Ele é Criador de todas as coisas, e que portanto nós somos criaturas, obras das tuas mãos, que precisam reverenciar, que precisam se render e se prostrar diante daquele que criou e que formou todas as coisas. Deus é Criador de todas as coisas, e isso remete sempre àquilo que a gente lê no livro de Gênesis, o capítulo 1 e o capítulo 2 do texto sagrado. O mundo foi criado, e isso precisa ser lembrado, para que a nossa esperança esteja fundamentada no Deus eterno. O mundo foi criado.
Tudo o que existe foi criado, veio a existir por obra da mão de Deus. E aqui nós estamos falando de uma correção, então, da nossa visão. A nossa visão de mundo, ela deve passar pelas lentes da criação. Gente, tá difícil, viu? Tirei os óculos aqui para ilustrar, mas ó, embaçou tudo. A gente precisa olhar para o mundo pelas lentes da criação, saber que existe um Deus criador de todas as coisas, o que significa dizer que quando nós olhamos para o nosso cotidiano, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, é preciso lembrar que Deus está por trás de tudo que foi criado, que este mundo que foi criado, ele é criado pelo Senhor, o Todo-Poderoso Deus. Nós precisamos olhar para tudo a partir da criação. O nosso olhar deve estar a partir da criação. Veja o que a gente encontra em Hebreus, capítulo 11, os versículos 1 a 3. A carta aos Hebreus, nós encontramos no capítulo 11, o seguinte, dos versículos 1 a 3, primeiro ao terceiro. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aqui os antigos, ele está se referindo a Abraão, Isaac, Jacó, aqueles que passaram, os pais. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Meus irmãos, isso aqui é sério. É sério. Do ponto de vista teológico, nós entendemos que isso daqui é crucial para a nossa fé. Nós temos um Deus que cria todas as coisas. Um Deus que dá partida, que traz à existência as coisas que hoje são. Veja que coisa interessante. Nas escolas dos seus filhos, a gente pode ensinar o que a gente acabou de ler em Hebreus, capítulo 11, que nós acreditamos que existe um Deus que criou todas as coisas a partir do nada. Podemos ensinar isso nas escolas? Não faz parte da grade curricular do MEC. Nós não podemos ensinar essas coisas aos nossos filhos. Muitos de vocês não aprenderam isso nas escolas. Muitos de vocês, nós, ouvimos nas escolas que o mundo, ele foi gerado a partir de uma grande explosão. Veja só, nós não podemos ensinar o que está escrito em Hebreus, porque esta é uma área, segundo aqueles que impõem este tipo de doutrinação, nós não podemos ensinar nas escolas, porque isso é uma demanda da fé, cai num campo de subjetividade, certo? Mas quando se trata da criação a partir de um Big Bang, de uma grande explosão, que jamais foi experimentada, jamais foi vista, jamais foi observada pelos homens, se ensina que o mundo foi gerado a partir de uma grande explosão que homem nenhum viu. O que é isso que está sendo ensinado nas escolas? É fé, gente. É fé. É um fé em nome da ciência. A gente só tirou a divindade do Deus Criador, do Yahvé, e transferiu de alguns séculos para cá, para um outro Criador, para uma outra forma de criação. E quando se estabelece esse ponto de partida, a gente tira Deus do campo de discussão do dia a dia, das coisas que acontecem. Vocês percebem como que sorrateiramente isso entra dentro das nossas casas e abomina aquilo que é divino, Deus Criador que fez tudo? Não, Deus... é muito fácil a gente relativizar a criação. Até mesmo entre os teólogos hoje, existe uma corrente
criacionista, que vai dizer que as coisas foram criadas, sim, a partir de uma grande explosão, que o mundo não foi criado em 6 dias, o mundo foi criado em milênios e eras e etc. É difícil para mim, eu entendo as pessoas que compartilham desse tipo de visão, mas é difícil para mim acreditar que eu não devo acreditar que Deus criou todas as coisas em 6 dias. É difícil para mim acreditar que eu não devo acreditar nisso e ao mesmo tempo acreditar na ressurreição. Porque a ressurreição não se explica. A ressurreição é um ponto de partida do próprio Deus, o Deus que cria a partir do nada. Aquilo que não existe passa a existir. Ele é o dono da vida. Ele é o autor da vida, é Ele quem dá. E aí, um homem que morreu há 2000 anos, e que, conforme as Escrituras, ao 3º dia ressuscitou, dizer que eu acredito na ressurreição, mas que eu não acredito na criação, a conta não fecha, o tico não bate com o teco, a coisa não dá, e isso corrompe a nossa fé. Isso transforma a nossa mentalidade a despeito da criação e a despeito do que o Espírito de Deus sempre fez em toda a criação. Porque o Espírito de Deus já pairava desde o princípio, e Ele vem dando origem a todas as coisas, e Ele permanece em todas as coisas, e Ele, pelo poder, ressuscita Cristo dos mortos. Então, o Espírito de Deus, ele permanece atuando em todas as eras, em todos os tempos, trazendo luz àquilo que Deus decretou pela sua palavra. A criação, portanto, ela é necessária para a nossa fé. Isto porque nós acreditamos na ressurreição, bem como acreditamos na criação. Um Deus que criou todas as coisas, que não é pego de surpresa nem sequer pela morte. Ele tem poder sobre a morte, e Ele traz à vida o seu Filho, que morreu e que ressuscitou ao 3º dia. Veja como que isso é importante dentro do aspecto bíblico, o que nós estamos falando a respeito da criação. No Evangelho em Marcos, capítulo 10, a gente tem um grupo religioso buscando pegar Jesus, procurando ocasião para fazer Jesus tropeçar, e eles então trazem uma causa a respeito do divórcio. A resposta de Jesus em Marcos capítulo 10, o versículo 6, é que desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Veja, a perspectiva do Senhor Jesus Cristo, a visão de Jesus Cristo para responder a demandas teológicas, passa pelo crivo da criação. Deus criou homem e mulher. Deus fez homem e mulher no princípio. A resposta é essa. A perspectiva para a gente responder aos dilemas e às dificuldades dos dias atuais deve passar pela criação. Quando Deus criou, Gênesis 1 e 2, Ele viu que tudo era bom, muito bom. O mundo criado por Deus é um mundo de igualdade, de justiça, de bondade, de generosidade. É o que o Senhor, o Criador, fez. E os nossos olhos, a nossa visão, ela precisa passar pela lente da criação. Veja que a nossa teologia, ela precisa passar pela visão da criação. Veja que a nossa forma de interpretar os acontecimentos dos nossos dias devem passar pelas lentes da criação. Como que você responde ao que aconteceu no dia 28, agora, no Rio de Janeiro? Você olha para aquilo ali e de que maneira você interpreta não apenas o que aconteceu no Rio de Janeiro, mas o que está acontecendo no Rio de Janeiro há muitos anos? Como que você interpreta os acontecimentos do seu dia a dia? Você não consegue fazer um paralelo entre Gênesis 1 e 2 e o que está acontecendo nos dias atuais?
Percebe que a gente precisa olhar para Gênesis 1 e 2, que tudo era muito bom, e olhar para o nosso contexto e falar assim, cara, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está certo em mim. Quando eu olho para Gênesis 1 e 2, eu preciso olhar para mim e falar assim, tem alguma coisa diferente em mim. Tem alguma coisa acontecendo dentro desse contexto social, dentro da igreja, que não equivale àquilo que está em Gênesis 1 e 2. Viu Deus que tudo era muito bom. Os nossos olhos precisam passar pelas lentes da criação. A gente precisa lembrar que o mundo criado de Deus é um mundo bom. Agora, a gente vai ao verso 26 desse texto, e a gente então passa a olhar para a criação, pela perspectiva do Deus que criou todas as coisas, e ver como é que ela está. Olha o verso 26. O verso 26 vai dizer que os céus e a terra perecerão. Os céus e a terra envelhecerão. O que significa dizer que a criação ela está gemendo por causa da desobediência original, a desobediência de Adão. Aquilo que foi criado em Gênesis 1 e 2, e que era muito bom, por causa da desobediência de um só homem, a criação de Deus entrou em desordem. Desordem no contexto hebraico significa pecado. Quando nós falamos de pecado na igreja, há uma mentalidade popular equivocada, diga-se de passagem. Quando falamos de pecado, atribui-se pecado sempre a questões de imoralidade sexual, de cunho sexual. Isto também, mas dentro da cultura hebraica, aquilo que a gente lê a partir de Gênesis capítulo 4, que é depois da desobediência original de Adão, o que nós encontramos é aquele mundo que foi criado bom e perfeito por Deus, em total desordem. Desordem, meus irmãos. O capítulo 4 de Gênesis, depois da queda, a gente tem uma mulher que não conseguia ter filhos. Adão e Eva, que foram criados para ter filhos. Tinha provavelmente filhas, mas não tinha filhos. Ao ponto que quando ela então tem o seu primeiro filho, Caim, ela dá um nome para ele. Com o auxílio de Deus, tive um filho varão, Gênesis capítulo 4. Foi para isso que Deus criou a mulher? Para desejar ter filhos e não tê-los? Não foi assim, não era assim. O mundo passa a experimentar uma desordem biológica, cósmica. A criação perfeita de Deus, pela desobediência de um só homem, está sofrendo a desordem de todas as coisas. Aquilo que Deus criou e que Ele pôs em perfeita ordem em seus dias de criação, agora entra em desordem, colapso. Não apenas isso, essa mulher então vai ter outro filho, Abel, uma família então constituída, filhos e filhas, que coisa preciosa. Agora estes filhos resolveram ir para a igreja, Caim e Abel, a história de outra forma sendo contada. E quando eles chegam na igreja, um olha para o outro e vê o que está sendo oferecido lá, o que está sendo entregue diante de Deus, e aí um percebe que o outro fez uma entrega satisfatória aos olhos de Deus. E então ele, por causa disso, vai matar o seu irmão. Este é o mundo depois da desobediência original. Tá bom a coisa? Se a gente não olha para dentro da igreja e encontra irmão dando cotovelada em irmão, e para e reflete sobre a condição que aquela igreja está vivendo, não é a vontade de Deus, ela está, portanto, em desordem, ela não se volta ao arrependimento.
A gente precisa, portanto, olhar e ver que Deus criou tudo muito bom, mas que o mundo está caducando, está sofrendo, está passando por essas misérias todas, desde os tempos em que Adão cometeu o seu primeiro pecado. E aí, essa agora é a condição de toda a criação, do cosmos. Vê que o profeta Isaías, ele profetiza em Isaías 51, a gente encontra o seguinte. Isaías capítulo 51, a gente lê o versículo 6. Veja a palavra do salmista, como que ela é importante em relação à nossa visão a despeito da criação. Veja o que o profeta Isaías está dizendo. Isaías 51, versículo 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como um mosquito, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Veja o que a palavra de Deus está anunciando. Essa é a visão, é a interpretação do povo de Deus. Esse mundo vai passar. Esse mundo vai ser destruído. Os ímpios que habitam este mundo serão destruídos, mas aqueles que são os salvos prevalecerão, permanecerão. Essa é a visão bíblica. Veja o que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 24, a despeito dessa terra onde você hoje pisa a planta dos seus pés. Mateus capítulo 24, a gente lê o versículo 35. Mateus 24, versículo 35, está escrito na palavra de Deus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O Senhor Jesus está afirmando, a despeito daquele grande dia, a despeito da vigilância que os crentes, a igreja do Senhor deve ter, que esse céu e essa terra vão passar. Essa criação corrompida, essa criação sob os efeitos do caos, essa criação em desordem, ela vai passar, ela vai ser destruída. Esse é o nível de consciência daqueles que olham para tudo que foi criado e que reconhecem que foi criado por Deus e que as coisas não estão indo bem. Veja o que nós encontramos também nas Escrituras, está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Do começo ao fim, meus irmãos. Estou lendo o profeta Isaías, estou lendo as palavras do Senhor Jesus. Agora eu me dirijo a Apocalipse para a gente falar a respeito do céu e da terra, dessa criação. Capítulo 20, versículo 11, está escrito: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui nós estamos falando do juízo de Deus. No dia do juízo de Deus, até o céu e a terra procuraram um lugar para se esconder, e não acharam. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer em sua segunda carta, no capítulo 3, também a despeito desse grande dia, o dia do juízo. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, olha o que nós encontramos no versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, ou seja, estão sendo guardados para o fogo, estando reservados para o quê? Para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Olha o que nós encontramos no versículo 10, já na parte C. E os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Olha o que nós encontramos, os versículos 11 e 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas,
deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que Pedro está falando é o seguinte: vocês, assim como aqueles cristãos que obtiveram um bom testemunho, vocês devem permanecer assim até aquele dia. E aí o versículo 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Essa terra vai passar, gente. Esse mundo vai passar. Este mundo, junto dos seus ímpios, serão destruídos pelo fogo. Todos os elementos da criação serão destruídos, se desfarão, porque tudo foi contaminado pela desordem, pelo pecado. O caos se instaurou na criação. E aí, a nossa visão de mundo deve ser compreendida também pelas lentes da queda. Se em primeiro lugar a gente enxerga o mundo a partir da criação, que Deus criou todas as coisas, a gente olha para esse mundo que está caído e vê todas essas coisas, a gente precisa dar significado. Esse mundo está em desordem, não é mais como o projeto original de Deus, como Deus criou. Então, quando nós olhamos para este mundo, nós entendemos que este mundo está caído. Agora, queira fazer esse exercício comigo, por favor. Se nós temos Deus como o Criador de todas essas coisas, e que Deus criou tudo sendo muito bom, mas quando a gente olha para o mundo, e a gente vê o mundo com todos esses desastres, toda essa manifestação de injustiça, de violência, todos os rumores de guerra, quando a gente encontra esses efeitos até mesmo dentro da igreja, a gente olha e percebe que esse mundo vai mal. Você tem percebido que esse mundo não está legal? Faça esse exercício comigo. Por que então você vive buscando as coisas desse mundo? Por que você insiste em acumular tesouros nessa terra? Vai ser tudo desfeito. Se a sua segurança, ela está numa conta bancária, ela vai ser incendiada nesse dia. Se a sua segurança está num plano de saúde, num salário que uma empresa vai te dar, se a sua segurança repousa sobre estas coisas, você está pondo a sua segurança naquilo que é instável, que vai perecer, que vai acabar. A nossa segurança não pode estar nas coisas desse mundo. A nossa segurança não deve estar nas coisas desse mundo. O Senhor Jesus disse, a despeito dos tesouros, não acumulem tesouros aqui na terra, onde a traça corrói, vai passar, a traça vai corroer, o ladrão vai roubar, você tem que se lembrar disso. O diabo, ele veio para matar, para roubar, para destruir, e conforme o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, o mundo jaz no maligno. Não adianta você olhar para esse mundo caído e querer se assegurar das coisas dessa terra. Não adianta você querer colocar segurança em homens. O que significa dizer que vai entrar presidente, sair presidente, a nossa segurança não está na presidência e nos governantes. Eles entram e saem, e vai continuar assim, e serão todos desfeitos. Economia, problema financeiro, isso sempre existiu.
guerras e rumores de guerra, não tem novidade nenhuma, isso está acontecendo há milênios. Este mundo perece, está passando, e ele só está sendo guardado para que, enquanto ele permanece, aqueles que o Senhor chamou, ouçam a palavra da pregação e se arrependam, ouçam a palavra da pregação e se voltem para Ele. Eles estão sendo guardados não apenas para isso, para este período, mas também para o dia do juízo. Então a terra, ela é preservada, primeiro por causa da misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. Mas esta misericórdia do Senhor que se renova para cada manhã, ela tem uma medida, ela tem um tempo decretado. O Senhor já tem o dia decretado, o dia do juízo. Então o Evangelho está sendo anunciado com a finalidade de homens e mulheres se arrependerem e se voltarem para Jesus, e deixarem toda a esperança nas coisas dessa terra, e depositarem a sua esperança nas coisas do alto. Abre comigo a carta aos Hebreus novamente, o capítulo 12, olha o que nós encontramos nos versículos 22 e 23, lembra que nós fizemos menção a Sião, lá no Salmo 102, olha o que nós temos em Hebreus capítulo 12, do 22 a 23, vamos fazer essa leitura? Vou pedir para vocês fazerem, senão vocês vão dormir na minha pregação, aí vocês despertam. Vamos lá, está escrito, vamos de novo, ensaiadinho, mas e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Meus irmãos, o povo de Deus aguarda a restauração não desta terra. O povo de Deus já sabe o rumo dessa terra. O que o povo de Deus aguarda é a nova Sião, a nova Jerusalém. O povo de Deus aguarda esse encontro com Deus, o justo juiz, para estar diante dele justificado por intermédio de Jesus, o mediador do sangue da nova aliança. Nós nos encontraremos com o Deus Criador de todas as coisas, que viu este mundo em queda, em caos, mas que teve misericórdia desse mundo e que escolheu para si um povo para se encontrar com Ele, para herdar dele por meio da sua graça, o seu amor, a sua bondade, a sua justiça e uma nova Jerusalém, uma nova cidade totalmente restaurada, completamente vivificada para tudo que é bom, para tudo que é justo, puro e verdadeiro, como foi no princípio, em Gênesis 1 e 2, e como a gente vê escrito em Apocalipse, meus irmãos, e eu peço para você abrir no capítulo 21, os versículos 1 a 5, essa é a visão do povo de Deus, essa é a esperança do povo de Deus. Veja o que nós encontramos em Apocalipse capítulo 21, vi o que?
novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, eis o trono de Deus, o templo de Deus, no meio dos homens. Aqui, meus irmãos, nós estaremos frente a frente, face a face com o Criador de todas as coisas, e ele diz: Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A visão de João, meus irmãos, a visão da igreja é de uma nova cidade, de uma nova realidade, onde existe plena e perfeita ordem na presença de Deus. O que significa dizer que já não haverá mais dor, morte, sofrimento, homicídio, inveja. O fruto do Espírito: bondade, generosidade, benignidade, amor, alegria, é só um antigozo do céu, meus irmãos. Se a igreja manifesta estas coisas como fruto do Espírito, isso aqui não é para a gente fazer morada na terra. Se Deus tem providenciado bênçãos e benefícios para a igreja, não é para que a igreja queira cavar um fundamento aqui na terra, fazer a sua casa, a sua morada aqui na terra. É apenas um antigozo para aquilo que o Senhor Deus há de fazer e de manifestar gloriosamente no dia do juízo, quando então eu, você, a comunidade da fé, o povo de Deus, estará diante de Deus em plena e perfeita ordem. E aí, a gente já não vai mais olhar para o mundo como a gente olha hoje. A gente já não vai mais olhar para o mundo e encontrar esse tipo de coisa que a gente vê, ou que a gente viu no noticiário desses últimos dias. Isso já não vai existir mais. Eu quero abrir um parêntese para falar de uma coisa para vocês, para que a gente perceba o quanto a gente quer morar nessa terra. Uma coisa, meus irmãos, foi novidade para mim, que vim de outra cidade, que vim de outro estado. Quando eu chego aqui em Ribeirão Preto, eu conheço algumas nomenclaturas que eram diferentes para mim da minha cidade. Não que não existam coisas semelhantes. Mas aqui, quando eu cheguei e eu lidei com Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, essas coisas para mim soaram bem diferente. E aí, eu percebi que existe característica para cada um desses lugares. A Zona Norte é tida como uma área periférica, de favelas, de gente pobre, de violência. A Zona Sul não. Veja que é muito comum a gente estar numa condição de Zona Norte, querendo ir para a Zona Sul, trabalhando duro para ir para a Zona Sul. Esse é o olhar, essa é a visão de alguém que não pôs as lentes da criação e da queda. Porque no reino de Deus não existe Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul. O reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de igualdade, de amor, de comunhão fraterna entre os irmãos, de uma comunidade que herda a bênção, a graça de Deus e que vive na presença de Deus plenamente satisfeita. O nosso olhar não deve estar voltado para as coisas dessa terra, para a segurança dessa terra, para o lazer e o prazer que essa terra oferece.
Essas coisas são boas, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a nossa esperança não pode estar nas coisas deste mundo, porque vão perecer, porque vão passar. Então, nós aprendemos com isso, conforme o apóstolo João, capítulo 2, versículos 15 a 17, que nós não devemos amar este mundo. Nós não devemos amar este mundo. Nós precisamos ser lembrados disso. Que nós precisamos amar uma pátria que não está aqui, a pátria celestial. Os nossos olhos precisam se voltar para aquele que prometeu fazer novas todas as coisas. E aí a gente entra no versículo 27, também aqui há no verso 26 desse texto, o que nos leva ao desfecho dessa mensagem. No verso 26 nós encontramos o seguinte: esse mundo todo que eu estou vendo desse jeito, vai passar. Tu permaneces. Tu permaneces. O verso 27, tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Meu irmão, minha irmã, esse texto fala que o Senhor, Ele permanece para sempre, que Ele é o mesmo, que os dias dele não têm fim. Neste mundo caído, os nossos olhos devem estar voltados para aquele que não muda, para aquele que é o mesmo. Quando a gente olha para o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, o que tem acontecido lá, quando a gente ouve falar dos rumores de guerra, quando a gente ouve falar da violência que acontece perto da nossa casa, quando a gente ouve a notícia de um diagnóstico próximo, de um familiar, a gente deve se lembrar sempre que o mundo criado por Deus é bom, que este mundo caído sofre as consequências do pecado, mas os nossos olhos não podem estar voltados para este mundo caído, porque se estiverem, vai desfalecer o nosso coração. Se a nossa esperança estiver neste mundo que perece, nas coisas que perecem, a nossa esperança se esvai. O que significa dizer então, que apesar da gente ter essas lentes de olhar para a criação, ver o mundo como ele se encontra hoje, e saber o fim deste mundo, os nossos olhos devem se voltar para o alto, devem se voltar para o céu. A nossa esperança precisa estar em Deus, num Deus que não muda. O Deus que criou o mundo bom está fazendo novas todas as coisas. Ele não mudou. O plano dele, como a gente vê em Jeremias capítulo 29, é plano de paz e não de mal. O que o Senhor Deus tem para o seu povo é pensamentos de bem, de paz e não de guerra. Embora este mundo esteja sofrendo os horrores da queda, e a igreja experimente essas tribulações, precisamos ser lembrados de que o Deus que criou todas as coisas, e que pôs todas as coisas em plena e perfeita ordem, Ele está restaurando esse mundo. Então os nossos olhos devem se voltar para Ele. Números capítulo 23, a gente tem o seguinte, o versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Veja o que Balaão está proferindo a Balaque, o ímpio. Deus não muda. O projeto dele não muda, o decreto dele não muda. Veja o que a gente encontra, por exemplo, em Malaquias capítulo 3, o versículo 6, a gente tem o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha o que a gente tem ainda no versículo 7, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não muda.
na nossa fraqueza. Deus não mudou quando os filhos de Jacó pecaram. Deus não foi pego de surpresa. Deus não mudou quando esse povo se desviou da sua doutrina, do tipo, Deus era bom, agora ele se tornou um Deus irado, que agora peca, um Deus como que sofresse, um Deus mesquinho, que sofresse por ver que o seu povo está se desviando do caminho. Deus não é pego de surpresa. A gente vai ler isso em Deuteronômio, quando Deus disse a Moisés: Moisés, escreve um cântico aí e ensina para esse povo, porque este meu cântico vai ser um testemunho contra esse povo. Escreve dizendo que eles vão se desviar. Eu sei que o coração deles, eles têm uma mentalidade muito endurecida, é um coração endurecido, um povo de dura cerviz. Eles vão se desviar, e quando eles se desviarem, eu trarei sobre eles a maldição. Deus não é pego de surpresa, Deus não muda com a gente. Deus não mudou com o povo de Israel. Ele conhece o fim do homem, Ele conhece os desígnios do homem, e Ele não muda por causa disso. Não há variação em Deus, não há mudança em Deus. Deus é. Quando eu digo que Deus é, eu estou querendo dizer que Deus não é um Deus em potencial, que vai se desenvolver, que vai mudar, que vai se transformar. Não, Deus é. Ele é Deus, Ele é antes de tudo, Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o começo e Ele é o fim. Não há ninguém como o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele tem o começo e o fim em suas mãos. Deus não muda quando você ou eu nos desviamos, quando eu ou você somos omissos, quando eu ou você falhamos. Ele permanece o mesmo. O que significa dizer que é sobre essa afirmação da imutabilidade de Deus, de um Deus que não muda, que repousa a segurança da igreja, porque aquilo que está escrito há de se cumprir. Deus não muda, não tem coisa nova para ser revelada. O que está escrito é o que nós temos, como nós vimos em Apocalipse 21, versículo 5, o Senhor Deus dizendo: escreve, porque essas palavras são dignas de confiança. Esse mundo vai passar, mas um novo céu e uma nova terra virá, onde o meu povo habitará na minha presença e tudo permanecerá em perfeita ordem. Essa é a nossa segurança. Deus não muda, Deus é o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8 vai dizer que o Senhor Jesus é ontem e hoje o mesmo e para sempre. O Senhor Jesus é o mesmo. Ele continua perdoando pecadores, transformando a nossa visão, ensinando-nos a depositar a nossa esperança somente no Deus eterno, no Deus que não muda. Aqui, eu quero lembrar você da criação. Na criação, em Gênesis, quando então a gente teve a desobediência original, a primeira de Adão, o Senhor Deus fez uma promessa, a saber, capítulo 3, o versículo 15, um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Esse descendente, ao longo de eras, conforme o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos se revelou o Filho de Deus, o descendente que esmagaria a cabeça daquele que faz todo o mal a este mundo. Não apenas aquele que faz o mal, mas para todos os seus seguidores. É por meio de Cristo, portanto, pela vida de Jesus, o prometido de Deus, por meio da cruz, que o Senhor está fazendo novas todas as coisas, está fazendo um povo para si.
É, portanto, por meio da cruz de Cristo que nós encontramos a mensagem da redenção deste mundo. Então, para este mundo que está caído e que vai passar, a palavra que não vai passar é a que Jesus está fazendo novas todas as coisas. Pelo seu sangue derramado, Ele está purificando um povo para si. Então, todo aquele que crê nele não perece. Conforme a palavra do próprio Senhor Jesus, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque a morte já não tem mais poder, este mundo caído já não tem mais poder sobre aquele que crê em Cristo, sobre aquele que deposita a sua fé em Cristo. Então, eu quero te convidar hoje a voltar o seu olhar de esperança para os céus, para Jesus, para Deus, e a se lembrar da promessa de vida e vida eterna, de uma nova realidade, não aqui neste mundo, mas na presença de Deus, onde já não há mais morte, onde já não há mais desordem, onde nós contemplamos a face dEle, nos alimentamos da presença gloriosa dEle, e diante dEle nós viveremos eternamente. Se você pudesse, coloque de pé para que a gente possa orar. Ah, Senhor, aqui lendo a Tua palavra, nós somos lembrados do princípio, e no princípio, o Senhor criou tudo de uma forma perfeita. Toda a criação se maravilhava do esplendor das Tuas mãos. Mas o pecado trouxe desordem a este mundo, e este mundo hoje geme, aguarda o dia da redenção. Senhor, ajuda-nos a enxergar isso, a compreender o mundo a partir disso, a fim de que, em meio a todo o caos e a desordem que este mundo impõe às nossas vidas, às nossas casas, aos nossos familiares, às nossas igrejas, todo o caos que este mundo impõe aos filhos, aos familiares e amigos, Senhor, a gente quer pedir para que o Senhor abra os nossos olhos, talvez como fora feito a Estevão, que viu o Senhor enquanto era apedrejado, que viu o Senhor sofrendo os efeitos deste mundo caído, ele contemplou o Senhor Jesus assentado à Tua destra. Senhor, permita-nos ver, permita-nos ter a visão da Sião celestial, dessa nova cidade, desse novo lugar preparado para nós. O Senhor disse aos seus discípulos: não se turbe em vosso coração, creia em Deus e também em mim, e que o Senhor prepararia um lugar para que nós pudéssemos habitar. Senhor, faze-nos lembrar das Tuas palavras neste sentido, e a nossa esperança ser então renovada. As coisas desse mundo talvez estejam nos afetando, talvez, porque é verdade que nos dias finais o amor de muitos esfriaria, e talvez olhar para todas as desgraças e desastres que acontecem nesse mundo, talvez já não estejam mais afetando o coração de muitos, mas eu quero te pedir um coração sensível, capaz de perceber, Deus, as desordens deste mundo, o caos deste mundo. Eu quero pedir isso ao Senhor. Dá-nos um coração que adora o Senhor, por saber que o Senhor é o Deus de toda a criação. Um coração que geme, Senhor Deus, com todas as ofensas, injustiças e males nesse mundo. E ao mesmo tempo um coração
que aguarda ansiosamente pelo dia em que herdaremos o que Cristo conquistou naquela cruz. Dá-nos, Deus, este coração, um coração cheio de esperança, um coração cheio de uma esperança que não pode sofrer, porque no Senhor não há variação, no Senhor não há mudança. Então, Pai, por favor, firma o nosso coração na Tua palavra, a fim de que a nossa esperança seja então inabalável, como o Senhor o é. E assim, Senhor Deus, nós Te adoraremos e esperaremos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém. Que Deus os abençoe.